Bom dia, boa tarde e boa noite, caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou continuar a leitura do capítulo e da parte que nós paramos, tá bom? Então vamos lá, deixa eu achar aqui. Assim. E depois o que? Sem dúvida, a aliança iria adiar a guerra por 1 ou 2 anos. A movimentação de Hitler seria então tentar perceber um ponto fraco ou um momento com a guarda baixa. A nossa movimentação seria então por mais armamentos, mais militarização, mais propaganda, mais mentalidade bélica, e assim por diante, em velocidade cada vez maior. É duvidoso achar que uma prolongada preparação para a guerra seja, em termos morais, em qualquer aspecto melhor do que a guerra em si mesma. Até existem motivos para se pensar que seja ligeiramente pior. Apenas 2 ou 3 anos disso e poderemos mergulhar quase sem resistência em alguma variante local de um austrofascismo. E talvez após 1 ou 2, como reação a isso, surgirá uma coisa que nunca tivemos na Inglaterra ainda, um movimento fascista real. E como ele terá coragem de falar abertamente, vai arregimentar em suas fileiras aquelas mesmas pessoas que deveriam se opor a ele. Para além disso, é difícil enxergar algo. A derrocada está acontecendo porque quase todos os líderes socialistas, na hora do aperto, são apenas oposição à sua majestade, e ninguém mais sabe como mobilizar a decência do povo inglês, com a qual nos deparamos em toda parte quando conversamos com seres humanos em lugar de ler jornais. Nada parece poder nos salvar, exceto o surgimento no decurso dos próximos 2 anos de um partido realmente de massas, cujos primeiros pleitos sejam pela recusa da guerra e por uma correta justiça imperial. Mas se qualquer partido assim existir, hoje é apenas como uma possibilidade, alguns minúsculos germes que jazem aqui e ali num solo não irrigado. Isso foi escrito em julho de 1939. Bom, o que o George Orwell quis dizer com esse capítulo? O George Orwell, ele não, como você pode ter percebido, ele não está falando bem do fascismo. Ele está criticando o fascismo e o seu autoritarismo, a sua violência, o seu preconceito e a exploração que ele faz dos trabalhadores. Mas a questão não é muito diferente do Império Francês, do Império Britânico e do Império dos Estados Unidos da América. Esses 3 países imperialistas, eles defendem dentro de suas fronteiras uma democracia, constituição, uma visão liberal da economia, uma visão liberal, digamos assim, dos costumes, dentro daquele contexto histórico, claro. Enfim, seria, digamos assim, o melhor dos mundos, né? Da liberdade, do progresso, da igualdade. Só que eles não se importam em ignorar isso tudo na hora que eles invadem a África, a Ásia e o Oriente Médio, para poder coletar recursos naturais, utilizar mão de obra barata, passar suas indústrias pesadas e sujas para esses países e não dar a eles tecnologia para eles usarem depois. Enfim, eles se utilizam das mesmas táticas que eles criticam nos fascistas alemães. Então, esses 3 países passam a criticar o Império Alemão quando ele volta os seus olhos não para o resto do mundo, mas quando o Império Alemão expande suas fronteiras dentro da Europa. Então, o problema que os imperialistas têm com o fascismo é mais o medo de um surgimento de um outro império que compita com eles do que o fato deles serem, digamos assim, moralmente problemáticos, moralmente criticáveis, não serem democráticos, entre outras coisas. É isso que o George Orwell está dizendo. Ele está criticando o fato de que o autoritarismo, o militarismo, a resolução dos conflitos pela guerra, a exploração do homem pelo homem, é a cerne do problema. E não o fato do cara ser um fascista ou ser um democrata. O que vocês acham? Vocês concordam com essa explicação? Então, na próxima leitura, a gente continua falando dos próximos capítulos também, tá bom? Um grande abraço e tudo de bom.